aqueles que assistem ao nosso programa, viram que eu comecei a tocar aqui o parabéns para você, porque hoje nós estaremos homenageando algumas irmãs que fazem aniversário. Nós temos o nome de 3, mas também todas as outras vão se sentir homenageadas. Se você, irmãzinha que está aí vendo o nosso programa, ou você que também faz anos em outubro, nós hoje estamos em outubro, aqui o nosso programa, cada mês a gente homenageia os nossos aniversários, se sintam homenageados. Bem, eu sou Leda Meinhardt. Esse programa Sós Juntas, como eu sempre digo, que surgiu lá na pandemia. Nós não estávamos sós, nos juntamos e pela telinha vimos vídeos, vimos eu falando sobre os cultos que aconteciam sempre na nossa igreja, né? E o nosso programa sai uma vez agora por mês, naquele período, toda quinta-feira, como se nós estivéssemos na nossa salinha. A gente assistia nas nossas reuniões, aconteciam toda quinta-feira. Depois voltamos, mas nem todas as irmãs puderam retornar, né? Tivemos inclusive perdas, algumas ficaram muito doentes, outras viajaram. Temos irmãs muito idosas que estão nas suas casas ainda, vendo o nosso programa. Por isso nós continuamos uma vez por mês. Assim também as nossas reuniões presenciais acontecem uma vez por mês, geralmente na última quinta-feira do mês. Agora, no mês de outubro, a nossa reunião será no dia 31 de outubro, a próxima quinta-feira, né? Não faltem. 31 de outubro, às 3 horas da tarde, lá na nossa salinha, Igreja Batista Itacuruçá. Esse programa também vocês podem assistir pelo Facebook, MCM Barraíta. Estamos também colocando no Instagram, né, no meu nome. Então vão lá também, vejam nosso Facebook. Todos os programas estão lá, algumas outras mensagens, cânticos, fotos, né? Nós colocamos lá, tá bom? Então, assim estamos fazendo de novo o Sós Juntas, ou programa da MCM Barraíta. Sobre os nossos aniversariantes, 3 aniversariantes eu coloquei aqui porque tinha os nomes delas: Terezinha Simplício, Benedita Ramos e a Leila Lídia Nascimento. Retornem às nossas reuniões, principalmente as presenciais. Eu acho que vocês moram pertinho da igreja, né? Então retornem lá. Também outras pessoas, se vocês fizerem aniversário, mesmo vocês que não estão na nossa igreja, que estão longe. Eu tenho uma sobrinha que mora lá na Áustria, tem pedido orações por ela. O marido dela fez uma operação, Eric, no olho, aqui o olho direito. Então a gente tem pessoas para onde, lá longe, onde a gente manda os nossos programas também, a gente fala dos aniversários. Então, dia 2 de outubro, minha irmã mora lá no Paraná. Ela, eu tenho certeza que viu os nossos programas, porque ela às vezes comenta, né? Eu mando para ela. 2 de outubro, parabéns, Luci. Luci Gurgel faz aniversário dia 2. Dia 10 foi meu cunhado, Paulo Henrique. Ele é casado com a Leia, minha irmã, e eles têm um filhinho chamado Aaron. Olha bem, Aaron. Lá no Velho Testamento tirar Leia e Paulo, filhinho Aaron. O Aaron é filho da Débora e do Marquinhos, do Marcos. E eles dois tiveram o Aaron. Tanto a Débora quanto o Aaron fazem aniversário também agora no final de outubro. Então, parabéns para todos eles. Lá de Brasília temos a Cleusa. Cleusa, outra avó do André, pai do Pedrinho, do Pedro. A Cleusa fez anos dia 18. Parabéns, Cleusa. Eu sei que você vê também o nosso programa. Mando para você, mando para o André, até para o Pedro. Estou mandando também. Mas eles estão lá em Brasília. Parabéns, Cleusa. Eu acho que da família foram esses aniversariantes todos de outubro, né? Então, dito isto, eu só quero dizer para vocês que o nosso programa, ele está todo firmado ou desenvolvido numa homenagem aos professores. Sintam-se outros, os médicos, né? Até também o pessoal da aeronáutica, a FAB Força Aérea também comemora em outubro. Então, principalmente médicos, crianças e professores. Dia da criança, dia do médico, dia do professor. Sintam-se homenageados. Agora, especialmente o professor.
né? Há muitos professores que lidam com as crianças e que formam os médicos também, não é isso? Então, professor precisa muito das nossas orações, do amparo governamental, não estão ganhando muito, parece que não se valoriza a educação no nosso país. Nós vamos depois passar ao nosso programa e eu vou também falar sobre os cultos, mas agora nós temos uma música, uma homenagem musical para os aniversariantes. Então eu vou passar para vocês um vídeo muito bonitinho que eu recebi da nossa ouvinte, participante e que assiste ao nosso programa, Eneida 7, tá bom? Ela mandou um vídeo para nós. Se vocês quiserem, mandem vídeos, mandem as suas colaborações. Quem quiser fazer uma oração ao final do nosso programa, é tão difícil, eu peço isso, e não temos ali. Hoje, por exemplo, a gente vai aproveitar a oração do pastor Alcenir, que ele ora muito bem, de vez em quando a gente coloca. No programa Momentos com Cristo, nós vamos aproveitar a palavra do pastor Israel, porque eu prometi a vocês, não foi? No último Só Juntas, que o pastor Israel estava falando sobre mulheres sem nome na Bíblia. Eu falei sobre uma na vez passada, aquela que pela janela salvou toda uma cidade. Uma mulher fabulosa, não se sabe o nome. O pastor Israel vai falar sobre, eu não vou tirar a surpresa, não. Ele vai falar sobre outra que eu também adoro, eu acho muito bacaninha essa mulher que ele vai falar, viu? E depois teremos também a palavra do pastor Marcos Lima, que vai nos falar também sobre, vocês vão também ter a curiosidade daqui a pouco de saber mais tudo, engajado sobre o tema de hoje do nosso programa, tá bom? Então, o Cid Moreira, recentemente falecido, também está sendo homenageado. A gente coloca sempre a palavra dele, agradecendo muito a Deus pela presença dele enquanto viveu, porque ele fez coisas maravilhosas, declamando, recitando a Bíblia para todos nós, aproveitando aquela voz bonita que ele tem. Então, vamos ouvir a participação musical, tá bom? Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar.
Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre os cultos da nossa igreja, né? Como sempre, eu gosto de conversar sobre os últimos cultos, o último domingo a que eu compareci e tantas outras pessoas também. Claro, um domingo de sol, o domingo estava bonito, né? Aqui no Rio de Janeiro, como vocês estão sabendo, há assim uma gangorra. O clima anda ou muito seco ou muito chuvoso. Nós estamos numa primavera. Primavera é assim mesmo, viu? Às vezes faz calor, às vezes faz frio. Devia estar um domingo lindo, maravilhoso, porque eu fui à igreja. Às vezes eu não posso ir, porque eu tenho que ir com alguém, às vezes está chovendo muito, eu não enxergo bem, né? Como já disse para vocês. Então a gente vai fazendo o que a gente pode dentro dessa perspectiva evangélica, de falar sobre esse bem divino que Jesus Cristo nos legou. Falar ao próximo, desenvolver, crescer, né? Eu sempre faço uma perguntinha quando termino todos os cultos. A gente ouve tudo, vê, né? A gente ouve na igreja, às vezes a gente vê, assiste em casa, até pela televisão. Aliás, tem que ver na minha televisão, consertar um pouquinho, porque eu não estou conseguindo. Eu mudei de como é, servidor ou apresentador, alguma coisa assim, mudei do vivo. Como é que é isso? Mudei do vivo para claro, é o quê? Mudança de portabilidade, alguma coisa assim. A minha querida secretária, neta, está me orientando. Então agora eu tenho que aprender de novo a colocar os nossos cultos ali. Mas aprendam e coloquem, é muito bom, não é? A gente ter essa ideia de ver tudo. Se não pode ir à igreja, temos essa possibilidade agora que a tecnologia nos oferece, tá? Então, uma perguntinha a gente faz. Você já disse alguma vez na vida, eu já, hein, que você está realizado? Hoje eu estou realizado, já disse. Pois é, eu levei uma reprimenda uma vez, eu disse isso, e uma pessoa, um professor de filosofia ao meu lado disse assim: Leda, você é tão nova, por que você está dizendo isso? Eu falei: uai, eu fui bem nesse trabalho, poxa, me realizei. Não, nunca diga isso, nunca. Nós, seres humanos, estamos sempre em fase de crescimento. Eu falei: mas é mesmo, né? Eu era aluna ainda, eu devia estar fazendo mestrado lá na Universidade de Brasília. E eu pensei, falei: que coisa, mas ele tem toda a razão, né? E esse pensamento vem lá desde o Velho Testamento, quando os apóstolos evangelizavam e diziam para o povo aprender mais, se edificarem, não é? Mas vamos já verificar isso. Quando você abre lá às 7 horas da manhã, Momentos com Cristo, se eu estou falando dos cultos da nossa igreja, vão vê-los todos, desde 7 horas da manhã até o último, que agora é às 18 horas. Havia um culto, um momento de estudo às 5 horas da tarde, 17 horas, mas agora foi abolido, nós temos um culto às 18 horas. Talvez até por causa da violência no Rio, não é? Muita gente não ia à igreja à noite, até hoje, muitos idosos. Eu, por exemplo, já não posso mais ir. Quando eu era menina, a família toda, de manhã, de tarde, de noite, a igreja era assim o sustentáculo do domingo, né? Hoje em dia a gente já não pode fazer isso muitas vezes na nossa vida. Então, o que acontece? O culto passou às 18 horas, era 7, 7h30, por aí. Passou a ser às 18 horas. Eu me lembro quando eu era menina, 18 horas era união de jovens, eu adorava. 5 horas já estava lá, a gente conversava, era aquele movimento de jovens gostoso, né? A gente treinava, tinha grupo, tinha corinho, a gente fazia pregação ao ar livre. Quem diz que pode mais levar aparelhagem de som numa praça? É roubado, tira. Hoje mesmo teve um negócio horrível aí na cidade, né? Vocês viram um grupo de torcedores, pelo amor de Deus, do Penharol, que vai jogar com Botafogo, né? Tá se matando na rua, quer dizer, para quê? Eu acho assim, até de uma burrice, vocês me perdoem dizer, porque vão presos, não vão assistir o jogo, né? São xingados de burros, de idiotas, porque os uruguais, poxa, faziam uma coisa dessa na terra, que coisa, né? Então, é tal coisa, a gente fica com medo de andar, com medo da violência nessa nossa cidade maravilhosa. Então é necessário ter Cristo no coração de todo mundo. Infelizmente, quanta gente não tem.
não é? Abriu-se as nossas reuniões, os nossos cultos. Às 7 horas tem um momento lá que é de bem com a vida, né? Antes do pastor falar de bem com a vida, então nesse domingo foi homenagem aos professores. Sempre assim, ou um médico fala sobre alguns problemas de saúde, ou um psicólogo fala sobre a orientação de um aluno, de uma criança, de um ser humano mesmo, né? Coisas alternativas e etc. E nesse domingo, um advogado falou. O que é que ele falou? Falou sobre a aposentadoria do professor. O médico e o professor têm aposentadoria diferente dos outros, né? Eu já passei por isso. Muitos médicos eu conheço também. É assim, você se aposenta aos 25 anos de serviço. Só isso? Não. Você tem que ter 59 anos, se for mulher, ou 60 anos de idade, se for homem. Então, você pode aposentar só aos 59, 60, e se você tiver contabilizados ali os 25 anos de serviço, tá? Eu mesma fui aposentada com 25 anos de serviço. Eu não tinha idade ainda não, porque a lei ainda favorecia o professor. Teve 25 anos de serviço, me formei em 58 até 84, 85, eu trabalhei e pude me aposentar. Hoje eu já não poderia, teria de ter 59 anos, né, de idade. Então há umas modificações, é preciso que a gente aprenda isso, a gente cresce, olha, mais uma vez a gente dizendo que o ser humano aprende. Imagina se eu ficasse estagnada lá, o que é que eu ia dizer para você? Olha, fez 25 anos, tá, pronto, sai. Começou com 18 anos, 18 mais 25, né? 2 e 1, 3, 4, uns 40 e pouco anos você tá. Não pode, né? É preciso a gente aprender a viver. Então essa foi uma homenagem aos professores e aos médicos. Ele falou dos médicos também. Agora, muitas nuances. Se você vai se aposentar, antes de pedir sua aposentadoria, vai lá no núcleo de pessoal, como eu fiz, né? E pede uma orientação. Se acha melhor eu aposentar agora? A minha filha é professora também, e ela está em dúvida se ela fica mais uns meses, porque ela tem uma gratificação que ela pode ganhar, tem umas férias que não tirou, então vá ver direitinho, não se aposenta correndo. Isso é uma aprendizagem, isso é um crescimento. A gente aprende muito no decorrer da vida, dia após dia. Pastor Israel falou sobre os Tessalonicenses. Tessalonicense lembra o quê? Se abre a Bíblia, o que você acha lá o que são os Tessalonicenses na Bíblia? Quer dizer, o que remete a quê? A Paulo. Tem Tessalonicenses porque tem carta aos primeiro Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, tá? É Paulo que escreve, né? Então, Paulo foi lá na terra dos Tessalonicenses, Salônica, né? Talvez hoje em dia é uma das maiores cidades da Grécia. Então, olha lá o mapinha da Grécia, Roma está aqui. Onde é que Paulo andava? Por aqui assim, Jerusalém, Gaza, né? Era um mundo conhecido. Ia no Brasil? Não, nem sabia que existia o Brasil, sabia nada, né? Depois é que houve as grandes descobertas e agora a evangelização vai muito mais longe. E as pessoas, igualzinho esses uruguaios do Penharol, continuam a brigar por ali, aquela região toda. Paulo foi aos Tessalonicenses, que estavam sabedores da palavra, recém-convertidos. E eles, como todo mundo convertido naquela época, né, viviam sendo atordoados, sofrendo agressões dos judeus, que achavam que Jesus não tinha nada a ver com eles, né? Aí, até hoje estão lá brigando, que coisa ruim. Paulo, então, exortou-os a crescerem na palavra. Eles podiam dizer, estou realizado, não vou querer mais nada, não estava coisa nenhuma. Ninguém está realizado. Quando vocês ouviram alguém dizer, estou realizada, não acredita não, ainda vai aprender muito e vai ter outras coisas para fazer.
Né? Eu me senti tão diminuída quando eu disse, hoje eu estou realizada, já fiz tudo. Fez nada. Você só é realizada depois que você morre. Morreu. Quer dizer, quando uma pessoa estou realizada, você pensa, ai, morreu? Porque a gente tem muita coisa que fazer na vida, cada dia, cada minuto, né? A gente tem que fazer. Então, Paulo exortou-os a se edificarem cada vez mais. O que é um edifício? Casas, umas sobre as outras, um edifício cresce, alguma coisa em crescimento, edificado, né? Uma coisa que, isso aí para o ser humano seria uma metáfora, ele está edificado, ele não é um edifício, mas está se edificando, essa palavra, olha que coisa edificante, quer dizer, que coisa bonita, boa, é isso que Paulo queria, e ele exortava os tessalonicenses a serem cada vez mais sabedores, estudando mais a palavra. Então, é a primeira noção e reflexão que nós temos dos cultos lá de domingo, é essa página do crescimento. E todos os cultos nos levaram a ver isso, né? Os tessalonicenses tinham que crescer, tinham que mostrar aos outros, combater aqueles judeus falando, né, sobre a beleza de Cristo que estava neles. Isso foi bastante interessante. Às 9 horas, pastor Alcemir falou, sabe de quem? Dos 70 anos que os judeus, não é, aquele povo lá hebraico, aquele povo foi acorrentado, foi escravizado na Babilônia. Quantos anos ficou lá? Todo mundo sabe, 70 anos, né? Imagina, teve gente que nasceu lá, que morreu lá, que nem sabe o que era a terra prometida, a terra que os judeus iriam morar. Muitos que nem sabiam, né? Nem sabiam disso. Morreram, nasceram. Então, 70 anos é um bocado, né? Século hora eles ficaram lá no Egito. E agora 70 anos na Babilônia, que coisa! O rei Ciro, né? Vários reis passaram ali, tal, na hora que o Ciro chegou, Ciro foi um rei fabuloso. Eu tenho um livrinho aí, A Vida do Ciro, conta coisas muito interessantes. Eu não sei se está aqui em casa, porque eu me mudei, esses livros todos que vocês estão vendo aí, são os que a gente pôde arrumar, demos muita coisa, porque eu estou sem poder, sem ter visão, mas esse aqui são meus apaixonados, eu sei até de cor alguns deles. Ciro foi um homem assim, letrado. E sabe o que ele fez com os soldados dele? O que conta a história é que os soldados eram os únicos soldados daqueles reis todos do Velho Testamento, os únicos soldados alfabetizados. Conta até uma história do rei Ciro, que eu vou contar aqui, aproveitar uns minutinhos, né? Vinha um exército enorme contra eles, e os soldados apavorados assim, rei Ciro, nós não vamos dar conta desse soldado, não, o que a gente vai fazer? Vamos fugir. Ele, não, limpem seus escudos, sabe aquele negócio que põe rosa assim, como é o nome daquilo, que não é ferro, cobre, né? Uma coisa assim, aquele de proteção. Limpa, passa aí um caol a gente passa hoje, né? Passa aí um caol. E por quê? Por que a gente vai limpar? Limpa. Tá, todo mundo limpou, estava tudo brilhando. Agora vamos subir lá no morro. Ciro fez uns cálculos, soldados vinham lá, subiu todo mundo. Aí todo mundo lá. Muito bem. Ciro, vamos descer para batalhar, eles estão na beira. Agora sim, todo mundo pega seu escudo e faz assim. Eles fizeram, bater um sol, mais um sol na cara dos inimigos, que eles fugiram de medo, sabia o que era aquilo, fugiu todo mundo. Então, Ciro era inteligente, ele estudava, ele cria, ele era um bocó, que nem aqueles outros reis que batalhavam e não optavam pela paz. Ele optou pela paz. Quando ele viu os judeus crescendo a beça ali na terra dele, falou, eu vou mandar todo mundo embora. Foi o rei que libertou aquele povo, né, para voltar à sua terra. Foi muito bacana. Ele disse lá, o pastor, na hora, falou, olha, eles levaram 70 anos para compreender que não valia a pena pecar, desobedecer a Deus. Foi por isso que eles foram levados. Eles estavam se engalfinhando, um não entendia o outro. Estão vendo a guerra lá
do Golfo lá, de Gaza, de Jerusalém, aquela confusão que está aquele povo. Eles não estão entendendo ainda. Se eles se dessem a mão, meu Deus, eles iam ser o povo mais rico do mundo, mais tudo. Por que que brigam tanto, não é? A gente fica com muita pena de Israel, aquele povo de Deus que estava, eles foram atacados, né? Pelo terrorismo, não foi pelos palestinos, pelo terrorismo. Igual o povo lá que desce lá da terra da Babilônia, do rei Ciro, vem embora e o rei Ciro aconselhou, vai lá, reconstrua, deu até dinheiro para ele, para reconstruir o templo, eles foram todos felizes. Aí qual era a obrigação deles? Falar para todas as nações, para todo mundo, da felicidade deles, da história deles, do que aconteceu com eles, para eles tomarem de novo a liberdade de agirem. Por quê? Porque aquele que fala, que mostra um comportamento novo, é diferente dos outros. É bom a gente pensar isso, né? Nós somos diferentes. Se a gente brigar, se a gente falar lá, feito esses meninos que vieram do Uruguai para brigar aqui, é uma burrice total, né? Para que veio brigar? Não vão assistir o show, vão embora. O país dele fica com uma nódoa do pecado, todo mundo vai. Mas o Uruguai fez isso. Nós somos diferentes. Então, essa diferença nós temos que exalar, mostrar para o mundo e não fabricar discórdia, desavenças, não é mesmo? Para isso, Ciro libertou aquele povo, voltou, construiu o templo e depois, mais tarde, novas coisas aconteceram, não é? Na vida deles, até houve a diáspora, se espalharam pelo mundo, retornaram a Israel, a terra deles, estão lá brigando agora com os palestinos, com o Hamas, o terrorismo, isso sim, né? Então foi isso que aconteceu nesse primeiro culto. Nós somos diferentes. Temos que aprender até com a guerra, até com a escravidão que eles sofreram. As coisas ruins também nos ensinam. Eu podia dizer, a gente com 85 anos, que nem eu, tem um monte de coisa para dizer, olha, eu pequei assim, eu fiz umas coisas que não devia fazer, mas eu me arrependo tanto, sabe? E ainda por cima, Deus me deu resposta, né? Quando eu me aposentei, falei da minha aposentadoria, mas eu briguei muito com Deus, muito, muito. Estou dizendo isso, né? Entre aspas aí, outra vez fazendo uma metáfora, eu briguei porque eu tinha intimidade. Às vezes a gente tem intimidade com Deus e chora. Por quê, meu Deus? Por quê? Que aconteceu? Eu estudei tanto, eu fiz tudo direitinho, né? Um dia, eu acho que nesse programa até já aconteceu isso. Eu queria ter um outro cargo. Me aposentei como professora e foi muito melhor para mim. Mas isso é porque eu fui lá no serviço pessoal, conversei com todo mundo, né? Eles disseram, não, a senhora foi secretária-geral do conselho, não queira mudar para ser o técnico, eu queria ser técnica de assuntos educativos. Não, professor vai ganhar o que a senhora ganha e mais aqueles resultados lá aquele DAS, aquele... Falei, bom. Aí eu olhei para cima e falei assim, ai, que vergonha, meu Deus, que vergonha. Para que eu briguei tanto com o senhor? Não é? É isso, a gente tem que esperar um pouquinho que a coisa vem de maneira diferente. Culto das 11, lá na igreja, 7, 9, 11, 18. Olha só. No culto das 11, um pastor que já esteve na China, né, o querido pastor Samir, ele falou sobre o quê? Sobre as andanças de Filipe. Quando a gente fala de Filipe, vem à mente o quê? Filipe que foi ensinar sobre o livro de Isaías, aquele eunuco, funcionário da rainha Candace. Ele foi lá e perguntou o que o moço estava lendo, ele não entendia banana, não entendia nada daquilo. Aí ele ensinou direitinho o que era aquele cordeiro que foi morto, né? Aí já era uma profecia sobre Cristo. O eunuco se converteu, até foi batizado, e Filipe continuou a andar e evangelizando também. É uma amostra de quê? Aquele ser humano que estava naquela carruagem chiquérrima. Sabe onde é que ele estava? Eu fui ver lá, a gente consulta mapa e ouve falar. Ele ia de Jerusalém para Gaza. Imagina se fosse hoje em dia, tinha morrido naquela confusão de guerra.
estava numa carruagem, pôde andar de carruagem ali, não tinha guerra nenhuma ali. Mas aí foi fácil, Filipe veio correndo, obedecendo a uma ordem de Deus. Então, às vezes, a gente segue um instinto, vai evangelizando, tem uma oportunidade aqui, teve um amigo que chegou, ou você mostra alguma coisa, ou você fala, ou você lê, ou você entrega alguma literatura, não é? Ou você simplesmente mostra o seu comportamento. Isso é muito interessante. Quando eu dava aula lá na universidade, geralmente quando acabava a aula, vinha um aluno e disse assim: onde que a senhora aprendeu isso tudo? A senhora é crente? Estou pensando que ele ia falar da aula que eu estava dando. Não, a senhora é crente. Eu falei, sou história da educação, eu dei a vida toda. Os outros professores não davam história da educação cristã, cristocêntrica, né? Tinha cristocêntrica, eclesiocêntrica, humanista, teocêntrica, essas coisas toda a gente ia dando. Ninguém dava cristocêntrica. Eu mandava todo mundo trazer a Bíblia, porque não é mesmo? A cristocêntrica está ali. E era interessante porque eles ficavam me olhando assim, meio esquisito, por que ela está mandando isso? Mas se prestavam muita atenção. Contava casos, contava da minha vida, do Paulo, meu marido, que o pai dele era pastor, as dificuldades que ele passou, porque era um pastor lá dos anos 30, 40, e a igreja evangélica era muito perseguida naquela época. Foi preciso que amigos o socorressem, senão ele teria morrido. Os missionários que vieram de outras terras para cá sofreram também. Então, é isso que o Samir, que foi missionário na China, ele disse que ele não pode nem dizer aonde que ele exerceu a missão, nem o nome das pessoas lá, porque senão ele seria perseguido até no Brasil, né? Não poderia voltar lá, mas nunca vejo como é ruim o país também, que não dá liberdade, que é ditadura, que né? Nós temos países invadindo outros, temos terroristas invadindo, como invadiu Israel e matou gente lá, que coisa triste, né? Então nós temos Filipe ajudando aquele eunuco que aí sim entendeu a palavra, cresceu no estudo da palavra. Ele até então não estava totalmente realizado. Ele podia passar e dizer, eu não quero saber de nada, estou realizado. Eu sou autofuncionário, eu ganho muito bem, estou próximo da rainha. Quem sabe ele foi levar ensinamentos de Cristo para outras pessoas. Então foi muito importante o depoimento do Samir aí. E o culto das 18, que é o último, aí é um culto dos jovens, né? Tem muita música, não tem nem órgão, tem bateria. Eu sou boa baterista, aliás, não sei, eu queria tocar uma, porque eu sou boa ritmista, eu respeito os jovens ali na igreja. E o que aconteceu? Havia um coro, eu vi um coro lindo de rapazes da Cristolândia. Então o culto todo foi o trabalho missionário na Cristolândia. O que é Cristolândia? Vocês já viram outro movimento aí que acaba com ândia também, né? Que não vale nada, é a droga, o pessoal caído no chão. Como é que é mesmo o nome desse? Cracolândia. Cracolândia, tem crack, tem tudo ali, né? De vez em quando esses nomes até me somem. É até bom sumir e outras coisas não. Mas eu tenho que dizer para vocês, a Cracolândia lá em São Paulo, olha, eu fui uma vez, eu e Paulo andamos pela cidade, pedi para um táxi nos levar nos principais locais, e ele passou pela Cracolândia e disse, isso aqui é um inferno, isso aqui é desprezível, isso aqui é um retrato ruim de São Paulo, depõe contra a nossa cidade. E eu vi que coisa horrível, aquilo, eles jogados no chão, olha, é muito triste. A nossa igreja, não só a nossa, mas a denominação batista está fazendo um trabalho maravilhoso. Esses jovens todos foram tirados de lá para a Cristolândia, cidade de Cristo, e não Cracolândia. Foi um trabalho maravilhoso, eles cantaram. Vocês precisam ver, cantar, e deram depoimentos fabulosos. Olha o crescimento desses rapazes. Ninguém estava realizado lá, não. Às vezes, um que estava lá jogando no chão, me dá aí uma droga para eu ficar realizado.
De quê? Não, você vai viver muito, vai viver na limpeza, vai viver cantando, vai viver ensinando, vai viver com dignidade. Aquelas pessoas não tinham dignidade, estavam sendo pisoteadas, xingadas, né? E a mão do Evangelho, dos nossos missionários, foi lá para fazer a Cristolândia. No outro dia eu colaborei muito, a Márcia, minha amiga, foi junto com outras moças da igreja para fazer um trabalho com as crianças. Sabe por quê? Aquelas mulheres têm filhos, vão para lá caindo aos pedaços, então elas são colocadas lá dentro da Cristolândia, num lugar para elas, para as mulheres, elas tomam remédio, elas têm comida e as crianças precisam de atividades. Então elas levaram bolas, levaram brinquedos e as crianças brincaram lá. Só não puderam fotografar porque aquelas pessoas não podem ser fotografadas. Ninguém pode saber que são mulheres caídas, que as crianças são filhas dela. Eu até perguntar por que você não trouxe o trabalho de você para eu mostrar no nosso programa, né, para vocês verem. Elas começaram a ser respeitadas, dignificadas ali, eram dignas de ajuda. Então, é isso que foi bonito. A nossa igreja, então, com a Cristolândia, dá esse socorro. Tem os refugiados também, alguns que vieram lá são afegões que vieram lá da terra deles, né? Eu esqueci o nome, né? Afeganistão, exatamente, os afegãos que vieram do Afeganistão. E tem um casal, tem uma família lá na igreja, que as crianças já estão falando português, como aprende depressa. Olha o crescimento, elas estão aprendendo, não vão dizer tão cedo que são realizadas, não, de jeito nenhum. Elas estão se realizando, elas estão se edificando como um prédio que cresce, um edifício só de coisas boas. Então as crianças estão crescendo em atividades, em leitura, já falo muito bem, a mãe está ainda aprendendo, porque tem vergonha, não quis ir na escola. As crianças estão na escola batista, olha quanta coisa que a gente pode oferecer. A última mensagem que eu tirei disso tudo, um pastor falou lá, olha, as missões se devem porque há pés que vão, há joelhos que ficam e há ofertas que possibilitam isso tudo. Eu não tenho mais nem joelho para ajoelhar, eu oro mesmo aqui assim, porque se eu me ajoelhar tem que vir um guindaste, né? Então às vezes a gente nem pode se ajoelhar, mas a gente ora. De joelhos no chão é outra metáfora, né? É orar bem, eu oro toda hora aqui em casa, principalmente quando a gente liga a televisão e vê esses desastres todos, eu fico com uma pena das crianças. Tinha uma criancinha no Líbano, devia ter uns 7 anos, segurando a outra no braço, nas costas e correndo. Que é isso? Que maldades alguém fez com aquela criança, que mal ela fez na vida. Vocês viram? Vocês devem ter visto, porque foi horrível isso. Então, pés que vão, joelhos que se dobram e oferta que você dá para que isso aconteça. Eu, hoje em dia, estou orando, estou ofertando muito, porque é preciso ter fé para fazer isso, né? Há pessoas que me gozam. Uai, você dá dinheiro para a igreja? Esses evangelhos só vêm pedindo. Eu dou, porque eu vejo o que a minha igreja faz. Então, compareçam aos cultos, vejam os cultos da nossa igreja. A Igreja Batista Curuçá é uma igreja com muita musicalidade. Vão lá, vocês vão se deliciar com as músicas, com os coros da igreja, é tudo muito bonito. E se você puder, colabora financeiramente, colabora de joelhos, que é orando, né? E colabora, se você for um jovem que quer dar um passeiozinho meio trabalhoso, difícil, no centro da Bahia. Tem lá um trabalho que agora os nossos jovens foram, eles elogiaram tanto. O pastor chamou um daqueles jovens e ele disse, eu não sabia que eu ia ser tão feliz fazendo aquilo que eu fiz lá. Eu nem sabia que eu podia fazer, porque às vezes as palavras saem da nossa boca e é o Espírito Santo que coloca, né? Isso foi muito bem dito. Não se preocupe se você não sabe falar, não se preocupe. Ó, Moisés com a Aaron, né? Igual meu sobrinho neto Aaron. O Aaron foi lá e falou, e o Moisés fez e aconteceu. Porque na hora a gente faz aquilo que o Espírito Santo fala para você fazer, até o seu comportamento, o seu sorriso.
vai ajudar alguém na sua vida. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Fé, oração, pés que vão, o respeito a esse trabalho. Colaborem, vejam os nossos cultos. Um grande abraço, até mês que vem para nós falarmos de novo de um domingo bonito em que os cultos os cultos correm e a gente vê coisa muito boa, pode refletir e falar sobre tudo aquilo que a gente viu, tá bom? Um beijo, um abração para vocês e felicidade para os professores. Tchau. Possa aos outros Estudo 1. A Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso. O que torna a Bíblia um livro tão especial? A palavra Bíblia vem da palavra grega biblios, que significa biblioteca ou coleção de livros. Historicamente, a Bíblia é dividida em duas partes. No Antigo Testamento, com 39 livros, e no Novo Testamento, 27, totalizando 66 livros. Os livros que fazem parte da Bíblia foram escritos durante um período de mais ou menos 1500 anos. Cerca de 40 autores provenientes dos mais variados ambientes a escreveram, entre eles Lucas, médico, Paulo, filósofo, Daniel, um grande estadista, Isaías e Amós, homens simples do campo, reis como Davi e Salomão. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Nela
Podemos ler sobre história, poesia, profecia, a vida de Jesus nos evangelhos e cartas que foram escritas, em sua grande maioria, pelo apóstolo Paulo. Deus deixou a Bíblia para nos guiar no caminho da salvação e para nos orientar a fim de obtermos sucesso na educação dos filhos, de como ser feliz no casamento, como ter saúde e muito mais. A Bíblia nos orienta em todas as áreas da vida. Jesus disse que muitas vezes erramos, ficamos desorientados, desanimados por não conhecermos a Bíblia e o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Jesus afirma no livro de João 17, verso 17, que a Bíblia é a verdade e, portanto, nela encontramos o caminho da vida eterna e descobrimos o grande amor de Jesus por nós. Você sabia que a Bíblia é o livro mais divulgado, mais traduzido e mais vendido no mundo? Porém, o menos entendido pelas pessoas? Mas você pode estar se perguntando: por que muitos examinam a Bíblia e não a entendem? Segundo Pedro, capítulo 3, verso 16, nos dá a resposta. Pedro afirma que na Bíblia existem pontos difíceis de entender e que muitos deturpam o texto bíblico. Nem tudo na Bíblia é fácil de entender, como alguns pensam. Por isso devemos seguir a orientação bíblica que vimos na experiência do eunuco. Precisamos de um guia e de alguém como Felipe, que orientou o eunuco. Entretanto, é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Nenhum ser humano pode interpretar a Bíblia. A Bíblia mesmo se interpreta. Basta seguirmos o método correto que, de acordo com Isaías, capítulo 28, verso 10, é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Ou seja, um texto em João, outro verso em Lucas, e assim sucessivamente. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, está escrito que o Espírito Santo inspirou os profetas e apóstolos a escreverem a Bíblia. Não escreveram aquilo que queriam, escreveram o que Deus considera mais importante para nós. Ao buscarmos a compreensão da Bíblia, o Espírito Santo nos ilumina e nos guia em toda a verdade. A Bíblia não tem um índice de assuntos, ela possui somente índice de livros. Devemos escolher um assunto ou tema e ver o que diz a Bíblia toda sobre esse assunto. Assim como estamos fazendo agora. Nós pegamos um tema. Qual foi o tema? A Bíblia. E estamos vendo vários textos que mostram como entendê-la, porque muitos não compreendem como foi escrita. Enfim, devemos comparar os textos que falam do mesmo assunto. Para a meditação pessoal, devemos estudar a cada dia uma porção da Bíblia e ver o que Deus quer dizer através desse texto. Quando estudamos a Bíblia dessa maneira, João, capítulo 16, verso 13, diz que o Espírito Santo nos guia e nos convence de toda a verdade. João, capítulo 8, verso 32, afirma que a verdade nos liberta dos vícios, dos maus hábitos, melhora a nossa saúde, nossa família, liberta-nos da depressão, traz alegria e paz.
bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte pra resistir às duras provas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade na vida ter. Faze-me puro, Cristo Senhor, mais dependente do teu favor. Cristo, bom mestre, eis meu querer, minhas fraquezas todas vencer. Faze-me pronto para lutar, para a vitória sempre alcançar. Na série Poderosas Mulheres Anônimas da Bíblia, eu trago a mulher anônima poderosa chamada, sem nome, a viúva pobre. Começo lendo então a história de Marcos na versão Prazer da Palavra. Marcos 12, 41 a 44, uma história que eu acho que todo cristão conhece. Ainda no templo, Jesus se sentou perto da caixa de ofertas, conhecida como gasofilácio. Ele observava como as pessoas levavam suas contribuições. Retomo, vou recomeçar a leitura. Ainda no templo, Jesus se sentou perto da caixa de ofertas, conhecida como gasofilácio. Ele observava como as pessoas levavam suas contribuições. Jesus viu que os ricos depositavam grandes quantias. Ele viu também quando uma viúva, conhecida por sua pobreza, caminhou até o gasofilácio e depositou apenas 2 moedinhas de bronze, que valiam muito pouco. Jesus comentou com os apóstolos: para mim, essa viúva pobre deu a maior oferta do dia. Todos os outros ofertantes deram sobras, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha, ficando sem nada, até para comer. Dessa história, você certamente já tirou várias lições, eu quero só recordar algumas aqui para você. A primeira lição dessa história, dessa poderosa mulher anônima, é que nós devemos ver a vida como o Deus eterno vê. Sim, você vai dizer impossível, mas devemos buscar. Basicamente, não nos importar com o exterior. Vejamos, uma pessoa, vamos imaginar uma oferta assim imensa, 100 mil reais. E todo mundo disse, oh! Bem, mas quanto representa
esse valor de R$ 100.000 em tudo que ele ganhou? Talvez 0,1, não é? Então, mas nós só julgamos levando em conta esse elemento. Mas precisamos ir além das aparências. Nosso mundo, vocês sabem, é o mundo das aparências. Pessoas sorridentes, carcomidas pela tristeza no seu coração, mas a sua foto é deslumbrante nas redes sociais. Por exemplo, pessoas que alardeiam que são generosas, mas dão sobras. Cuidado, eu tenho que tomar, você tem que tomar, para não olhar as pessoas pela quantidade das suas ofertas. Jesus nos ensina isso. Segunda lição que eu aprendo aqui é que a mulher não foi elogiada por ser pobre, fica bem claro, mas por ser desprendida. Esse é o ponto. Desprendimento. Generosidade tem a ver com desprendimento. Também aprendo, em terceiro lugar, que essa mulher anônima, poderosa, demonstra com o seu gesto de dar tudo o que tinha, que não confiava no dinheiro, mas confiava em Deus. Fiquei pensando, será que se eu tivesse apenas R$ 1.000 e estivesse no templo, na hora do ofertório, eu entregaria os meus R$ 1.000? Foi o que essa mulher fez. Aprendemos muito com essa poderosa, anônima mulher, chamada apenas de a viúva pobre. Um modelo para nós. Graça e paz, então, para você, enquanto se inspira na música que vai escutar agora, Ele Sabe, com o Ministério Vox. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se emprestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Olá, vamos hoje falar de um tema que é importante. Eu diria que no tempo que nós vivemos, talvez seja um dos mais importantes, porque se você não tiver o domínio dessa disciplina na sua vida, você vai ter descontrole, porque nós vivemos numa sociedade onde o dinheiro é importante, o dinheiro faz parte, você não consegue se alimentar, ter um plano de saúde, ter lazer, viajar, comprar as coisas que você precisa, a roupa, sem ter recurso financeiro.
E lidar com o recurso financeiro tem sido um grande desafio para boa parte dos cristãos. Não estou falando nem do brasileiro comum, das pessoas que estão fora da igreja, que não têm interesse em cultivar a sua espiritualidade. Estou falando de cristãos, cristãos que vivem aí abarrotados, espremidos com os seus orçamentos, porque não conseguiram e não conseguem lidar com isso. Estou falando de educação financeira, né? Nós recebemos essa semana, uma irmã mandou um áudio para o pastor Israel falando da importância que ela entende que tem a educação financeira, e tem mesmo. E vou contar para você uma experiência muito simples, para você ver a dimensão do que é a educação financeira. Nossos filhos, quando são novos, antes de ir para a escola, eles aprendem a falar, tá certo? Aprendem a conversar. Nós ensinamos eles a conversarem, corrigimos até as palavras erradas, né? Papai, eu fondo na casa da vovó. Não, filhinho, não é eu fondo. Papai, você foi, né? Então você vai corrigindo. Mas ele vai na escola aprender a conjugar os verbos, né? Fazer aquela leitura completa de gramatical da nossa língua, né? Ele vai entender de outras disciplinas, como educação, como geografia, história, matemática. Depois, avançando com o tempo, vai aprender a fazer os desenhozinhos antes, né, das letras, como é que junta sílabas, sílaba tônica, paroxítona. Então, isso ele aprende na escola, é o processo formal de educação, né? Então, aí ele está sendo formado na educação para que ele tenha o conhecimento e o domínio de algumas disciplinas, primeiro da língua mater, né? E depois de matemática, depois de ciências e por aí vai. Ele precisa ir para a escola. Ah, mas ele pode aprender em casa com os pais? Pode. É uma opção que os pais podem fazer, mas a escola está ali para isso, né? Para tirar essa incumbência dos pais que precisam trabalhar, né? E precisam fazer outras coisas, e deixar que a escola cuide disso, de passar essas informações, formar, então, educacionalmente, as nossas crianças. O que eu quero dizer com isso? Nós crescemos numa casa que nós sabemos que as contas são pagas, né? Nós sabemos que o dinheiro, que a comida entra em casa, nós sabemos que o gás que faz a comida é pago, nós sabemos que o médico que nós consultamos, pagamos antes o plano de saúde e essas coisas mais. O remédio que a gente toma, a gente compra ele com dinheiro, não é com o serviço. Não é, eu faço artes, então eu te dou um produto que eu produzo e eu pego. Não, esse tempo já passou há muito tempo, hoje é o dinheiro, né? E como é que você lida, então, com esse continente de necessidades, de trocas que você precisa comprar, né? Adquirir com o dinheiro? Então, você precisa de ter uma educação para lidar com isso, né? Então, a educação financeira é a habilidade de você fazer a gestão adequada dos recursos financeiros. E se você não consegue ter isso, fazer isso, você vai ter dificuldades a vida inteira. Se você não principia isso na infância, como eu disse agora há pouco com os nossos filhos, que a gente ensina eles a conversarem, ensina eles a falarem, mas eles são plenamente formatados, vou usar essa expressão, mas não é como se fosse uma coisa, mas na linguagem, na gramática, nas ciências, na matemática, na escola, né, que dá todo o ferramental, porque está preparado para aquilo, né? Então, na educação financeira, você é preparado para lidar com coisas que a gente acha que é simples, mas que não é, né? 3 grandes temas são os temas cruciais no relacionamento de um casal. E o dinheiro é a principal, por incrível que pareça. Tem aí também a questão de relacionamento sexual e tem aí a questão também de educação dos filhos. Mas o dinheiro está nessa pegada. Ele é importante, por quê? Porque você precisa saber como é que vive a pessoa antes de casar, por exemplo. Se ela é pródiga, se ela não tem cuidado com recursos, se ela não guarda, não pensa no futuro. Olha, a educação financeira é fundamental. E ela se distingue porque a peça inicial, o pontapé inicial, para que você entenda o seguinte: dinheiro, eu preciso dele para comprar as coisas,
para poder ter qualidade de vida, para poder me alimentar, para poder me divertir, para poder alimentar as crianças, é fundamental. E a peça inicial, para que você entenda, isso é o orçamento, né? O orçamento é a peça mais importante na vida financeira de uma pessoa. Repito, é o orçamento. O orçamento é a peça mais importante, porque o orçamento é a que vai descortinar, vai ler você, vai deixar você translúcido do que são as suas despesas, o que você faz com o seu dinheiro. Quando você põe no papel tudo que você gasta no mês, tudo que você gasta no dia, tudo que você gasta na semana, você começa a ter noção para onde está indo o seu dinheiro. Então, o orçamento é a peça mais importante no processo de educação financeira. E na educação financeira, você vai também entender o que é poupar. E poupar para quê, pastor? Poupar para você começar a ter uma cultura de investimento. Você não pode investir sem antes poupar. Isso é uma lenda. Não existe investimento sadio se você não tem uma consciência de poupar. E o que é poupar, se não você ver onde está sendo desperdiçado recursos, recursos financeiros, por exemplo. E também, às vezes, nós desperdiçamos outras coisas mais, como comida, como energia, como água, como gás, né? E a gente vai não sabe, depois a gente vê, não tem um dinheiro, não deu para nada. Ora, não deu para nada porque você desperdiçou 30%, 40% do seu recurso e não é necessário você jogar aquilo tudo fora. Então, o orçamento, você entende direito onde você está jogando, ou gastando, ou investindo, certo ou errado, o seu dinheiro, o seu recurso financeiro. E você, então, tem que ter um pulo de consciência a partir do orçamento, que é ter uma consciência de poupar, para depois, então, você aprender a investir, né? E aprendendo a investir, você vai ter essa consciência de qual é o seu papel na sociedade, onde você está inserido, por que eu estou aqui, qual é o projeto maior que o Deus generoso tem para a sua vida e para a vida das pessoas, se não ajudar as outras pessoas. Então, a educação financeira também nos aponta para uma cultura de generosidade. Isso mesmo, porque se você controla bem as suas finanças, você pode dar um salto de qualidade, que é o projeto do bom samaritano, por exemplo, que Deus nos pede de sermos generosos com aqueles que enfrentam dificuldades. Isso mesmo, nós somos chamados também a sermos esses braços, né, esses olhos, ouvidos, bocas, né, aqueles que precisam também, e muitas vezes de recurso, muitas vezes de comida mesmo, de roupa mesmo, de remédio mesmo. Então, a generosidade também é uma parte, um desdobramento de uma boa educação financeira. Então, entenda isso, você precisa ter isso em consciência. Como nós em casa aprendemos a ler, a conversar e depois entendemos como é que faz as letras, como é que se desenha lá na escolinha, no jardim da infância, educação financeira é o pontapé fundamental para que você consiga, de fato, entender esse mundo do dinheiro, né? Por que nós temos tanta dificuldade? Por que você sai hoje de uma universidade, por exemplo, e não sabe fazer imposto de renda? Porque nós temos uma falha gigante no nosso processo educacional, onde a educação financeira é relegada há décadas, eu diria há séculos, né? Isso não é importante, mas é fundamental para o sucesso. Criar reserva de emergência, por exemplo. A primeira experiência de reserva de emergência da humanidade está na Bíblia. Aliás, a primeira experiência de tudo que o mundo enfrentou está na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, é para nos ajudar, nos orientar. E a primeira pessoa, o primeiro personagem que entendeu de criar reservas foi José. Exatamente José. José do Egito, aquele que foi vendido, aquele que era renegado, né? Aquele que foi preso, castigado, mas ele mesmo entendeu de que o mundo é cíclico. Hoje está muito quente, hoje não tem alimento, mas amanhã tem muito alimento. Hoje tem bastante, mas amanhã pode não ter. E ele então criou aquela reserva de alimentos que alimentou não só o Egito, mas que alimentou o mundo inteiro. Você entende então a diferença de você compreender o projeto maior de Deus para a sua vida? A vida hoje se desenha quando você tem equilíbrio financeiro também, equilíbrio emocional também, e com ele você tem a cultura, não desperdiçar, de entender como se poupa, de entender investimento, para que você também abra e entenda que você é um canal de Deus para ser generoso.
esconder de ti. Fui embora, abandonei minha casa, mas de longe pude perceber. De braços abertos me esperava, mesmo tão distante, não me esqueci. Quando precisei, estavas perto. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso amor, Senhor. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso amor, Senhor. Mesmo tão distante, não me esqueci. Quando precisei, estavas perto. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso amor, Senhor. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso amor, Senhor. Nada me separará de ti. Pra onde irei se o teu amor me cerca? Onde me esconderei de ti? Eu não me vejo sem tua presença. Nada me separará de ti. Pra onde irei se o teu amor me cerca? Onde me esconderei de ti? Eu não me vejo sem tua presença. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso amor, Senhor. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso amor, Senhor. Eu sou teu, eu sou teu. Nada me toma de ti, Senhor. Nada me separará de ti. Nada me rouba desse amor. Não, 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 não. Nada me separará de ti. Pra onde irei se o teu amor me cerca? Onde me esconderei de ti? Eu não me vejo sem tua presença.
Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Convido-os para juntos dobrarmos joelhos e corações diante do trono da graça do Senhor. Deus eterno, poderoso Senhor, Pai de todo amor, santo, santo, santo tu és. Que alegria, ó Deus, como é bom iniciarmos mais um dia falando com o Senhor, dizendo da nossa gratidão por mais um deitar, por mais um dormir, por mais um levantar. Somos gratos, ó Deus, pelas muitas, milhares de bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor é em nossa existência. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo para nós. Perdoa, ó Deus, as nossas faltas, os nossos pecados e faz-nos santos como o Senhor é santo. Purifica-nos, corrige o que precisa ser corrigido no que pensamos e praticamos que não é do teu agrado. Nós queremos colocar diante do teu altar nesta manhã a necessidade da cura para os enfermos. E são muitos irmãos que nesta manhã, Pai, carecem do milagre da cura. E nós nos unimos a estes em oração, que o teu Espírito Santo visite a cada um de nós. E nós cremos, ó Deus, pela fé em Jesus Cristo, que os doentes, segundo a tua vontade boa, perfeita e agradável, serão curados. Aquele órgão debilitado, restaurado para a honra e para a glória do Senhor. Traz, ó Deus, a cura a todos os enfermos nesta manhã. É a súplica, é o clamor do teu povo. Visita-os nos hospitais, visita-os em seus lares, aonde houver um doente, onde houver um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga que necessite do milagre da cura nesta manhã. Que o teu Espírito Santo venha agir, ó Deus, trazendo a cura em nome e por amor de Jesus. Clamamos, ó Deus, pela salvação dos nossos amigos, pela salvação da nossa família, da nossa casa. Toma o nosso lar em tuas mãos. Age, ó Deus, nesses corações de pedra, transformando em corações de carne. Dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência para vivermos dentro da nossa casa de tal forma que o nosso cônjuge, que os nossos filhos, que os nossos pais possam ver, ó Deus, a diferença que Jesus Cristo faz em nossas vidas. Jesus Cristo transforma a nossa existência, a nossa vida. Sim, faz-nos uma nova criatura. Essa é a certeza, é a realidade das nossas vidas, do nosso caminhar, que outros possam ver isso no resplandecer dos nossos rostos, ó Deus, ao falarmos contigo, ao sairmos, ao vivermos mais este dia. Clamamos pelo emprego tão necessário, pela paz no mundo, Deus. Sim, mais uma vez, por esta causa, nós dobramos os nossos joelhos. Que haja paz no mundo, Deus. Toca no coração desses líderes. Coloca, ó Deus, o desejo de agirem não para aprofundar as guerras e os conflitos, mas para que venha a paz, ó Deus, para que a paz venha a reinar no mundo. Tantos lares, tantas esposas que choram a perda dos seus maridos, seus esposos, tantos filhos que choram nesta manhã a perda dos seus pais. Que em nome de Jesus haja paz, ó Deus, no mundo, a começar por cada um de nós. Eu oro, ó Deus, por este meu irmão, esta minha irmã, com uma depressão, com falta de esperança, com uma tristeza intensa na sua alma. Que em nome de Jesus, nesta manhã, o Senhor venha trazer a memória deste meu querido irmão, desta minha querida irmã, o que vai lhe dar esperança. Sim, Deus amado,
traz à memória somente o que vai dar esperança, repreende todo sentimento de tristeza, de desesperança. Sim, meu querido e amado Senhor, renova as forças daqueles que estão fracos, enxuga as lágrimas dos que choram. Como é bom, Deus, em meio a tantas aflições, em meio a tantas dores que vivenciamos e nos deparamos neste mundo, poder iniciar o nosso dia colocando diante do Teu altar todas as nossas necessidades, todos os nossos temores, toda a nossa insegurança e sentindo, ó Deus, sentindo ao falarmos contigo a Tua presença, o Teu cuidado, o agir do Teu Espírito Santo em nossas vidas e sentindo, ó Deus, esta paz tomando conta da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, esta paz que independe das circunstâncias. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade. Muito obrigado porque o Senhor nos ouve e atende a todas as necessidades que em oração colocamos diante do Teu altar, não em nosso nome, porque nada merecemos do Senhor, mas em nome do nosso amado, do nosso querido, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém.